Olá, sejam muito bem-vindos. Estou então dando início ao nosso projeto, Ilustrações Botânicas. Obrigado por ter se inscrevido. Eu vou me apresentar rapidamente e eu vou apresentar um pouco sobre o projeto. É a primeira aula, eu espero que seja curta. Infelizmente, eu me vago muito enquanto falo sobre arte, porque eu gosto muito e os vídeos acabam sendo muito longos. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo e porque eu não quero um vídeo de 30 minutos. Então eu vou dar uma acelerada em algumas partes. Ok. Então, me apresentando, né? Meu nome é Renan Barnold, eu estudo no IFAR, Panambi. Eu tenho 26 anos, eu desenho desde a adolescência, mas apenas no último ano que eu comecei a praticar desenho de uma maneira mais séria e estudando os fundamentos, que são importantíssimos. Então, o que é, né, ilustração científica? Ela é dada como a parte da arte que une a arte e a biologia, né? Então, é um desenho que parte do princípio de representar um componente científico, seja um fruto, uma fruta, uma parte do corpo do ser humano, algum órgão, etc. Então, à primeira vista, uma ilustração científica, uma ilustração botânica, ela aparenta ter vários detalhes e uma riqueza visual muito boa, né? Porém, eu já quero quebrar o estigma aqui de falar que ela não é o sinônimo de hiperrealismo. Isso aqui não é uma ilustração botânica. Isso aqui é uma ilustração muito bonita, cheia de detalhes e muito rica, mas não é uma ilustração botânica, é uma ilustração científica. Já isso, sim, é uma ilustração científica, porque ela está tentando, ela tem um propósito e ela é rica nos detalhes que ela deseja mostrar, né? E com os propósitos que ela deseja alcançar. Então, só quero quebrar essa ideia de que, então para mim trabalhar com ilustração eu preciso aprender a desenhar super realista. Não, você não precisa saber fazer isso. Mas, para você fazer ilustração, você, né, precisa ser um artista independente. Então, é bem provável que você consiga desenhar isso, mas o foco não é esse, né? Então, o que é? É uma possível área de atuação e especialização para os biólogos, né? E ela tem muita importância nesse meio. Por quê? E esse é um dos motivos que eu criei o projeto, porque na minha faculdade eu não ouvi, pelo menos no meu tempo de curso, ninguém falou muito sobre ilustração. Sempre falavam sobre mestrado em zoologia, em botânica, em microbiologia, etc. Ninguém falava, olha, você pode desenhar, né? Isso as pessoas não é muito comum porque não é muito comum. E é muito importante. Porque todo desenho, todo livro que é lançado, né, ele precisa de ilustrações autorais. Eles não podem usar uma imagem qualquer, pegar no Google e jogar num livro, nesses livros didáticos, livros de escola. Não pode, você está quebrando leis, né, autorais. Então eles precisam contratar alguém que faça desenho para eles. E esse seria o artista, né, da ilustração científica. Então, mesmo que você seja, né, um biólogo, um profissional científico, você é um artista também. E qual você acha que é a habilidade mais importante para você ser um artista? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Vocês acham que é a criatividade, a imaginação, a perseverança de nunca desistir ou a observação? Se você pensa que a criatividade é a imaginação, tá errado. É um conhecimento meio comum de você achar que artistas são pessoas super criativas e cheias de imaginação. Não é mentira, mas não é um pré-requisito e não é necessário. A habilidade mais necessária para um artista é a observação. E ainda bem que a observação pode ser praticada. Então, para mim provar um ponto aqui, eu quero que você imagine um conhecido seu, alguém próximo a você, né, que você tem bastante contato. Imagine essa pessoa agora na sua cabeça usando jeans e um casaco azul. Imaginou, certo? Essa imagem está perfeita na sua cabeça, né? Feche os olhos se isso facilitar a visualização. Imaginou, certo? Ok. Se eu pedisse para você desenhar essa pessoa, eu tenho quase certeza que você não ia conseguir. Ou que você ia se encontrar em grandes dificuldades.
Porque você não imaginou essa pessoa em detalhes. Se eu te perguntar como é o casaco dessa pessoa, em detalhes, como é a gola desse casaco que você imaginou? Como são as mangas desse casaco que você imaginou? Possui estampa? Não possui estampa? Possui bolsos? Não possui bolsos? Como é que é a calça? A calça é jeans? A calça é rasgada? Não é rasgada? Como é que é o bolso? É mais arredondado? Ele é mais agudo, o bolso? Você não imaginou esses detalhes. Por que você não imaginou esses detalhes? Porque o nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro, ele procura economizar energia para qualquer coisa. E agora vamos puxar um pouco de evolução. Nós somos um animal evoluído que consegue fazer atividades complexas, certo? Qualquer tipo de atividade cerebral precisa de calorias, precisa gastar energia, certo? Porém, isso ia gerar um gasto calórico muito grande para o nosso cérebro. E para que a gente não precisa comer 20 mil calorias para a gente viver um dia, o nosso cérebro adotou a estratégia de criar rotinas para a nossa cabeça. Um exemplo, imagina que complicado e que terror seria se nós não fizéssemos várias das nossas atividades no automático. Um exemplo, imagina se toda vez que você entrasse num quarto escuro, você tivesse que pensar: nossa, tá escuro, eu não consigo enxergar. O que eu posso fazer para ter luz? Ah, eu tenho uma lâmpada aqui. Ok, eu preciso ligar o interruptor. Onde está o interruptor dessa sala? Ah, é aqui do lado. Eu vou clicar. Imagina se toda vez que você entrasse num cômodo você tivesse que ter todo esse raciocínio. Você tem que pensar, você tem que resolver esse enigma. Seria cansativo demais. Seria cansativo demais quando você fosse no banheiro e pensasse em puxar a descarga. Seria cansativo demais se você tivesse que fazer várias das nossas tarefas. Então o nosso cérebro ele cria essas rotinas para economizar energia, para que a gente faça tudo isso automaticamente, sem raciocinar. Porque pensar machuca, brincadeira. Pensar gasta muita energia, né? Raciocinar, refletir gasta muita energia. Então, não é diferente com as imagens. O nosso cérebro também compacta informação visual para economizar energia. Por exemplo, você deve estar assistindo essa aula de alguma tela, né? De um computador, de um celular, etc. Olhe para trás da tela, veja o cômodo que você está. Imagine se, toda vez que você olhasse para um local, o seu cérebro armazenasse todas as informações. Exatamente cada detalhe que tem no seu móvel. Cada detalhe que a pessoa que talvez tenha passado agora na sua frente. Cada detalhezinho que ela tem na roupa. Não é assim que funciona. Ia ser muito cansativo. Ia gastar muita energia. O que o nosso cérebro faz? Ele armazena grandes shapes, grandes formas. Por que é importante você saber isso? Porque você vai ter que treinar a sua observação e entender como o seu cérebro funciona para que você possa desenhar. Eu tenho certeza que você está olhando essa imagem e você consegue ver perfeitamente um cenário de guerra com soldados ali. Por quê? Porque essa imagem, embora seja simplificada, ela está trabalhando numa linguagem parecida com o que o nosso cérebro armazena. É mais ou menos... É bizarro, eu sei. É muito louco. Mas o nosso cérebro enxerga assim. Silhueta das coisas. Pequenos detalhes. Ele guarda o mínimo de informação necessária para que você consiga identificar e diferenciar objetos. Certo? E é por isso que quando você imaginou aquela pessoa conhecida, você não entrou em detalhes na roupa e nesses outros quesitos.
Porque não é necessário para você lembrar dessa pessoa ou imaginar ela desse jeito. O seu cérebro vai começar a gerar detalhes apenas quando você sair da zona de conforto e da rotina e começar a raciocinar como é o casaco e como é a calça jeans dessa pessoa. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem em desenhar a partir da nossa imaginação. Porque o nosso cérebro é preguiçoso, entre aspas, né? Ele evoluiu para não gastar tanta energia, então ele não vai guardar tantas informações. Então, essa é uma dificuldade de artistas iniciantes e até mesmo artistas profissionais. É assim que funciona o seu cérebro, gostando ou não. Então, para você desenhar, todo artista profissional usa referência. Ele não desenha a partir da cabeça dele. Porque a nossa cabeça tem essa burrice nossa, né? De armazenar as coisas não como ela realmente é. O nosso cérebro, se você for pesquisar, ele tá o tempo todo enganando a gente. Se você é uma pessoa que já teve um sonho lúcido, sonho lúcido, pra quem não sabe, é quando você tem consciência que você tá sonhando, você meio que acorda durante o sonho, você vai perceber que no seu sonho, as pessoas que você está vendo no seu sonho não são exatamente as pessoas, que são apenas formas e borrões que você se lembra. Às vezes você está sonhando e se você tem um sonho lúcido, você percebe que aquela casa que você está sonhando, que é a sua casa, não vai lembrar 100% a sua casa, porque o seu cérebro vai guardar formas, esses shapes para te lembrar que é tal coisa, e ele vai trabalhar muito mais com, né, adivinhações. E essa é a linguagem do nosso cérebro em relação a informação geral. Um exemplo também diferente, saindo um pouco de imagem, para vocês entenderem melhor, porque nem todo mundo tem sonho lúcido, é música. Sabe que volta e meia vocês vão perceber que vocês vão tentar lembrar a letra de uma música, mas vocês não vão lembrar. Mas vocês sabem cantar aquela música. E para vocês conseguirem lembrar da letra daquela música, você precisa começar a escutar ela. No momento que ela começa a tocar, você lembra a letra inteira. Porque o nosso cérebro, novamente, é cansativo se todas as músicas que a gente escutou na vida tivessem armazenadas e o tempo todo ali, né? Ali ao nosso acesso. Ia ser muito cansativo. Não é assim que funciona. Então, para você ser um bom artista, você precisa treinar a sua observação. Você precisa entender como o mundo funciona, né? E praticar, prestar atenção em detalhes. Preste um pouco mais atenção. Se você quiser desenhar uma pessoa, você não pode olhar para ela. Você tem que observar ela, realmente. Você precisa ver a diferença, né? A distância entre um olho e o outro, a distância entre o olho e o nariz, a distância entre o nariz e a boca. Porque são essas distâncias que fazem uma pessoa ser diferente da outra. Porque senão, né, todo mundo é igual. E esse tipo de informação, o teu cérebro não vai fazer de maneira passiva. Você precisa forçar esse pensamento. Você precisa treinar essa observação. E é por isso que a observação é a habilidade mais importante de um artista. Porque ela é possível você praticar ela e você para seu cérebro para de tentar armazenar informação visual, objetos, daquela maneira, e ele começa a ser um pouco mais carinhoso no que como ele está armazenando as coisas. É muito estranho, mas conforme você vai entrando e se tornando um artista, cada vez mais você vai olhar para o céu e você vai começar a perceber os diferentes tons que tem ali. Quando você começa a estudar luz e sombra na arte, você vai olhar para uma árvore ou para uma folha e você vai começar a perceber, então a luz está batendo aqui por causa disso e por causa do formato. Esse tipo de treino mental, treino de observação, é importantíssimo. Então, treinem a sua observação. É a primeira dica que eu dou para vocês.
Segunda coisa, por que é tão difícil desenhar? Porque nós vivemos em um mundo com 3 dimensões. Vou trazer física novamente. A gente tem um mundo que tem cima e baixo, né? Esquerda e direita, frente e trás, né? Eu vou abrir o Photoshop para isso ficar um pouco mais claro. Se você olhou isso e já deu um ataque, porque um gatilho, porque lembrou do plano cartesiano de matemática, eu tô nessa também. E esse é o motivo por que as pessoas não gostam de matemática, porque você não consegue resolver um cálculo de maneira passiva, de maneira automática. Você tem que raciocinar, sair da zona de conforto da sua mente. É por isso que todo mundo quase odeia matemática, porque não é confortável. Dói ficar 2 horas fazendo exercício de matemática, né? Parece que dá aquela dor de cabeça, aquele cansaço, você não consegue ficar fazendo muito tempo, porque tá gastando muita energia. Tá. Aqui a gente tem, né, uma folha de ofício, vamos dizer assim. Nessa folha de ofício, o que a gente tem aqui? 2 dimensões, né? Ela é bidimensional. Mas como eu falei, a gente vive num mundo tridimensional. A gente tem 3 dimensões. Por exemplo, eu não posso falar que isso aqui é um cubo. Eu tô te convencendo que isso aqui é um cubo? Não. Por quê? Eu vou falar, isso é um quadrado. Um retângulo, talvez. Isso é um quadrado. Por que você não enxerga isso como um cubo? Porque eu não adicionei a terceira dimensão. Adicionando uma terceira dimensão, que seria a linha azul, uma profundidade, você tem 3 dimensões. Certo? Ah, isso é fácil? Não, isso é muito difícil. É muito difícil você sair das 2 dimensões que você está acostumado a desenhar quando criança e você começar a enxergar a folha de papel que, como eu disse antes, possui apenas 2 dimensões, né? Porque a folha é reta. Como você está pedindo para mim fazer um desenho com profundidade, se a folha não é profunda, né? Se a folha não vai para dentro, não vai para trás, né? Ela é plana. Complicado. Existem algumas estratégias para você fazer isso, né? Você pode fazer isso com linhas. É geralmente assim que a gente faz o desenho do cubo. Nós podemos dar profundidade para um objeto, tirar ele das 2 dimensões, desenhando linhas. Ou nós podemos fazer isso aplicando luz e sombra. Eu não vou entrar muito nesse quesito de luz e sombra agora, certo? Porque eu vou entrar depois. Então, uma das maneiras que eu falei é adicionando linhas. Então, vamos adicionar linhas. Vou fazer meu cubo assim. Eu não vou tentar tomar muito tempo fazendo esse meu cubo, essa esfera. Pronto. Agora, embora a minha esfera não esteja perfeita, está longe de ser perfeita, mas eu fiz rápido. Agora, você pode enxergar isso aqui como uma esfera um pouco mais fácil, né? Eu espero que ninguém tenha fechado o vídeo depois de ver essa é a minha esfera. Porque ela não tá nada bonita. Mas é porque eu não aqueci a minha mão e eu tô usando Photoshop. Outra coisa, que talvez vocês se perguntem, por que você tá me ensinando no Photoshop? Porque eu já fiz cursos fiz curso de cartoon, e o curso de cartoon era ele me ensinando no lápis e no papel, e ele tinha uma câmera boa e mesmo assim eu não conseguia enxergar quase nada. Porque linhas finas são difíceis de enxergar. Ainda mais porque quem desenha em cartoon gosta de fazer linhas azuis
para depois apagar e desenhar por cima, então não enxerga. Então eu já estou adiantando isso para vocês. Eu estou usando o Photoshop porque vocês vão conseguir enxergar as coisas que eu estou desenhando. Muito mais fácil. E também eu tenho algumas ferramentas para acelerar alguns processos aqui. Então, uma das maneiras para criar profundidade, né, para a gente sair da nossa ideia bidimensional, é linhas. É só linha que a gente tem? Não. A gente não possui só linhas. Outra maneira é luz e sombra, que nem eu falei antes. Se você adicionar uma fonte de luz, tá vendo? Eu sei, eu sou melhor com pintura do que com linhas. Eu não sou muito das linhas. Quando eu desenho, eu já vou direto para as formas. Mas isso é a escolha de cada um. Agora eu tô te convencendo que isso aqui é uma esfera, né? Não é um círculo. Espero, pelo menos, né? Espero que esteja te convencendo, pelo menos. Ok. Temos aí, então, a nossa esferinha. Eu adicionei sombra e luz. Agora isso aqui parece um objeto 3D. Por quê? Luz e sombra é algo um pouco mais complexo, né? Eu vou ensinar pra vocês mais pra frente no curso. Mas a gente vai ficar nas linhas por enquanto. Por que a gente utiliza a linha pra tentar representar 3 dimensões? Porque essa folha de papel, tá vendo? Imagine isso aqui como essa folha de papel que você tem. A tua folha de papel ela não é assim. Você não pode enxergar ela com 2 planos. Você tem que enxergar ela assim. Você tem que enxergar ela com profundidade. Essa é uma tarefa muito difícil. Essa é uma tarefa bastante complexa. Essa é uma tarefa que demora bastante tempo. Eu ainda não consigo direito, sinceramente. Mas você precisa ter isso em mente na hora de desenhar. Você precisa dar profundidade para o seu desenho. Porque senão você vai permanecer sempre no seu desenho de árvore, que é assim, ó. Né? Aquela árvore clássica que todo mundo já desenhou uma vez na vida. Né? E daí com... Né? Árvore clássica. Por que essa árvore aqui não é convincente que é uma árvore? Bem, diversos motivos. Mas o maior deles é porque ele é bidimensional. Ele não tem profundidade. Eu posso dar profundidade, que nem eu falei antes, adicionando sombra, adicionando luz e tudo mais. Mas isso é complexo. Então a gente faz isso com linhas a princípio, no comecinho, pra gente praticar. E eu vou passar o exercício pra vocês fazer. Que é isso aqui. Vamos treinar suas linhas a princípio. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um traço, né? Imagine como se isso aqui fosse uma minhoquinha. Já vou facilitar. Faça um traço e coloque uma marcação. Pode ser um risco, pode ser uma bolinha de outra cor. Mas faça uma marcação onde é o meio desse objeto, desse tracinho, dessa minhoquinha. Tente fazer ela todas do mesmo tamanho. Aqui eu fiz rápido, então, né? Todas do mesmo tamanho. O melhor que você conseguir. Faça esse exercício repetidamente por algum tempo. Não precisa encher uma folha, né? Mas faça alguns. Para aquecer a mão, porque desenho é uma atividade motora e você precisa aquecer seu músculo. Depois, eu quero que vocês façam o joguinho da cobrinha. Se você é mais antigo, você conhece. Se você brincou com o Nokia tijolão, você conhece. O joguinho da cobrinha. Eu quero que vocês façam essa sua cobrinha andar de um lado pro outro, marcando sempre onde é o meio, tentando manter sempre do mesmo tamanho, certo? Andando para um lado pro outro, tudo mais. Porque vocês podem perceber, como eu botei aqui do lado, que esse exercício aqui vai facilitar
e vai estar diretamente relacionado às duas dimensões. Porque é provavelmente nesse estágio que a maior parte das pessoas se encontram. Só conseguem desenhar, né, usando o eixo X e o eixo Y. Depois que você fizer um pouco disso, também não precisa fazer uma página inteira, por favor. Vocês passam para o terceiro exercício, que é um exercício um pouco mais complicado. Agora, eu quero que vocês tentem ter em mente aquela grade, essa perspectiva. Tá vendo? E eu quero que você faça essa minhoquinha andar para trás e para dentro da sua folha. Tentem procurar a profundidade dessa folha de papel. Tentem imaginar que esse plano, essa folha, né, essa figura bidimensional, essa folha de ofício, ela possui mais de duas dimensões. Ela tem profundidade. Ela vai para dentro. Eu quero que vocês peguem essa minhoquinha e façam isso. E vocês vão ver como isso é difícil. Como esse simples tarefa é complicada. Porque você não está acostumado a fazer isso. E tá tudo bem se você se encontrar com dificuldades em fazer isso, certo? Tá tudo bem, faz parte. Não se desesperem. Porque, como eu falei, é uma tarefa complicada e é uma tarefa que vocês precisam aprender, né? A pensar diferente, a enxergar diferente a folha que vocês têm e tudo mais. Tá vendo que nesse meu desenho, né? Essa minha cobrinha parece que ela está indo, ó, parece que ela está indo para trás. Vou fazer assim para ficar ainda melhor. Parece que ela está indo para trás e ficando menor e sumindo da nossa vista. Às vezes volta a ficar maior e vai embora. É isso que eu quero que vocês façam. Tentem explorar a profundidade da folha de ofício de vocês. Esse exercício vai facilitar a vida de vocês, porque na próxima aula eu vou falar sobre linha, explicar o que é uma linha, explicar sobre o que é contorno, como você dá textura com linha e falar sobre volume. Agora eu só dei uma pinceladinha para quebrar algumas ideias erradas que talvez vocês tenham. E esse exercício vai salvar muito a vida de vocês, porque um dos maiores inimigos do artista é isso aqui, o cilindro. Esse exercício que eu dei para vocês vai ajudar muito quando vocês tentarem fazer os cilindros. Porque vocês vão ver, quando vocês começarem a desenhar cilindro, vocês vão ver que vocês odeiam cilindro. Quase todo artista odeia cilindro. E vocês vão entender na próxima aula por quê. Então, eu estou querendo que vocês façam isso para facilitar quando vocês realmente começarem a treinar volume e objetos 3D aqui. Vamos começar explorando um pouco. Se vocês quiserem tentar fazer, depois que vocês fizerem isso aqui, vocês tentarem fazer a mesma forma, né, com o cilindro, vocês estão livres para fazer e tentar. Eu acho que vocês vão se sentir um pouco frustrados demais, então eu não recomendo. Mas se vocês quiserem tentar, ok. Mas a princípio, façam essa forma e tentem fazer, dar a entender que isso aqui está indo para trás. Está saindo do nosso campo de vista, está indo para o fundo da folha. Se quiserem depois fazer com cilindro, ok. Mas isso é para a próxima aula. Eu vou ensinar isso na próxima aula. Agora, para você não desistir do projeto e você viu o meu cilindro e pensou, meu Deus, o que esse cara está tentando me ensinar? Eu vou mostrar um pouco das minhas artes. Eu não sou profissional, obviamente. Como eu falei, apenas no último ano eu comecei a aprender os fundamentos do desenho. Eu tenho muito a aprender e tenho muito que melhorar. Mas aqui eu vou deixar alguns dos meus últimos desenhos. Aqui tem alguns que eu fiz para ilustração botânica, né? Para o nosso curso. Eu fiz esses aqui. Nada demais. Eu não fiquei tantas horas também neles. Desenhei um cogumelo aqui, uma rosa aqui.
Eu sou muito mais o tipo de pessoa e eu tenho, né, a intenção de desenhar muito mais, trabalhar com videogame, esse tipo de coisa, né? A minha arte é muito mais de pessoas do que plantas, mas isso não impede que eu saiba desenhar porque os fundamentos são os mesmos, né? O mesmo fundamento para mim desenhar uma flor é o mesmo fundamento para desenhar uma pessoa, assim como a sombra, a luz e tudo mais. Então não precisam ficar preocupados porque eu desenho pessoas que eu não vou saber desenhar e não vou e não é a mesma coisa basicamente. Pessoas ainda são mais complexas. Então eu tenho esses meus desenhos aqui. Esse aqui foi um que eu tô terminando ainda. Ele é bem mais demorado, né? É bem mais complicado. Mas então não se assustem com meus cilindros e com meus riscos, porque eu posso ensinar alguma coisa pra vocês, ok? Então esses são meus desenhos. A próxima aula então vai ser linhas. Eu vou ensinar o que é a linha, o que é contorno, como fazer textura. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá.